Boa tarde, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite, não importa o horário que você for estar vendo esse vídeo. Nessa semana eu postei uma apresentação de uma simulação de planejamento de investimento financeiro e com base em que a gente precisa analisar o CNIS para ver se o CNIS ele está atendendo a necessidades, se tem as inconsistências, para aí a gente poder começar a pisar para saber onde que a gente, quais vai ser os caminhos que nós vamos tomar. Então a gente tomar como exemplo aqui de um caso real de um cliente, tá? Que é o que foi que deu base lá naquele planejamento que a gente apresentou essa semana, que tem uma idade, tá? Aqui, vamos pegar uma caneta aqui, tá? Ele tem essa data de nascimento, lógico, a gente omitiu todas as informações, mas ele começou a trabalhar em 81 como empregado, e assim ele continuou nas atividades, saindo de um emprego para o outro. Você vê que ele por aqui, ele não demorou muito para continuar a trabalhar e continuou trabalhando até 83. De 83 foi até 86, mudando de emprego de um para o outro. De aqui, olha aqui, ó, de 83 a 86, daqui ele viu, a gente se vê que não tem uma data fim nesse registro. Então aqui já começa a dar umas inconsistências, que chama aqui indicadores, e inconsistência de erros que o INSS começa a passar a demorar para analisar e conceder errado, muitas vezes por causa dessas bobeirinhas de erro no cadastro, porque às vezes a pessoa, mas eu já tenho, tá tudo certo, será que tá? Das vezes que não, quando não, a maioria das vezes tá ruim, dá ruim, tá errado. Então aqui vamos passar exemplo analisado do CNIS, essa análise que a gente faz do CNIS, porque daqui 86 ele saiu desse emprego, veio para esse outro aqui, tem todas as contribuições até então, tem que se confrontar, porque também tem uma questão, a gente tem as contribuições aqui, tal, lançada, mas de tudo a gente duvida, porque muito aconteceu já no passado de que no registro a pessoa tinha tudo bonitinho, salários altos até, só que na hora que se fazia a informação, a entrega da informação para o INSS, no caso, as empresas, de má fé ou não, não sei, informavam errado e muitas vezes uns valores abaixo do que a pessoa recebia. Só que isso jamais o empregado vai saber. Ele não vai conferir no holerite dele todo mês que o INSS ele informou abaixo, informou errado. E eu dou um exemplo de um caso que tivemos aí das linhas correntes aqui no Ipiranga. Ali teve uma funcionária que lá nos procurou e a gente aprofundou o estudo, a pesquisa, o planejamento e detectamos que nos meses que a pessoa trabalhava, na carteira estava bonitinho, no lerite e tal. Só que da hora que a gente ia ver no INSS, constava lá salário mínimo. Então é onde a gente tem que tomar atenção mês a mês, ano a ano, por daqui você vê. A gente está falando de 30, 35 anos, 40 anos até de passado, que você tem que conferir. Esse é o trabalho nosso de especialista. Não dá para falar em aposentadoria sem tomar atenção a todos os detalhes, porque a nossa obrigação é entregar, nosso compromisso é entregar o benefício concedido, não somente concedido, mas concedido correto. E se dali não tiver tudo como deve ser, aí a gente avança para um processo de revisão, tá? Mas voltando nesse caso aqui especificamente, a gente observa aqui que em outubro de 91, ele teve aqui a última contribuição e depois somente em 2000 ele contribuiu, tá? Mas o que acontece? Aqui atrás, ele deixou de ser empregado, no último emprego em 90, depois ele passou a ser empregador, empresário, autônomo, antigamente chamado autônomo, que hoje é chamado de contribuinte individual. Ele foi empresário de outubro de 91, só que só pagou um primeiro mês. De lá até então, a 2000, ele não pagou mais. Aqui ele perdeu a qualidade segurada. Se caso acontecesse alguma coisa com ele, ele jamais receberia benefício, aposentadoria, doença, invalidez, pensão por morte. Então é outra atenção que você tem que tomar, que é muito comum, infelizmente, as pessoas acharem porque estava pagando, porque pagou muito, e no final, quando acontece alguma fatalidade, que seja, a pessoa vai lá, a viúva, querer receber a aposentadoria, pensão por morte, e o empresário mesmo não estava contribuindo aonde o benefício é negado. Então a gente tem que tomar muita atenção nessa situação. Esse é um exemplo. E vamos falar da indenização desse período, como é que funciona os buracos, os atrasados, de como se, né, indenizar.
na entrevista que a gente, no parecer que a gente apresenta, a gente fala sobre isso. E aqui a gente observa que ele teve outras empresas, inclusive ele teve contribuições concomitantes. Tinha duas empresas trabalhando em dois negócios, contribuindo em dois negócios. Aqui a gente tem outros indicadores aqui extemporânea. Essas informações aqui para o INSS também não servem para nada, como se o camarada ele não tivesse pago. Então ele acha que assim, e perde o ano inteiro, 2005, se essa informação não tiver corrigida no INSS, tudo o que ele pagou em 2005 é como se não tivesse pago. E aqui se continuou em 2006, todas essas PREM, EXT que tiver, mesmo indicadores de que não vão ser considerados no benefício. Daqui a gente continua a ver que também na concomitância de outra empresa que ele trabalhou, não foi entregue provavelmente a GFIP e continuou em 2008, em 2009, 2011. Isso é tudo coisa que tem que se resolver. E aqui a gente observa que ele pagava um salário mínimo, depois do nada ele começou a aumentar para 2.500 e não é assim, aleatório. Eu pago porque eu ouvi falar, porque eu decidi pagar, aumentar. Não é assim. No vídeo anterior eu mostrei alguns exemplos e nesse caso específico, exclusivamente, a gente explica quando é que compensa cada um. Então temos aí no mínimo 3 opções de planejamento para esse caso específico. Tem casos de ter 6, 12, só que a gente sabe que se tem muitas opções o cliente acaba não decidindo por nada. Então a gente costuma apresentar as mais objetivas, mais inteligentes financeiras. E daqui continuamos, que ele continua aqui 2018 com 4.000 e por hoje ele está aqui 4.107, tá certo? Teve aqui uma outra contribuição aqui ainda aqui 2007, concomitante. O que é concomitante? Ele paga em 2 empregos, paga em 2 empresas, só que a gente tem que tomar outra atenção aqui, se você estiver pagando acima do teto, não vale de nada, porque ninguém paga, o INSS não considera a contribuição feita acima do teto, porque ele não paga benefício acima do teto. Então, se limita a pagar no mínimo, que também o INSS não paga menos do que o mínimo, e você também não deve pagar a contribuição menos do que o mínimo, e também não deve pagar acima do teto, coisa que também o INSS não paga. Então, toma atenção, se você tem 2 empregos, 2 empresas, 3 empresas, se você estiver pagando, e se somar todas elas, estiver dando mais do que o teto, fala para o seu contador, tomar essa atenção, porque não vai valer de você ter pago a mais e tem prazo de 5 anos para se fazer a restituição desse valor, se isso vier a acontecer, se aconteceu, tá? Bom, então aqui a gente está passando por analisar o CNIS, que é o Cadastro Nacional das Informações Sociais, tá? O extrato previdenciário, que você consegue acessando o meu INSS, e a maior indicação que temos aqui é realmente essas informações extemporâneas que tem que acertar, porque senão o INSS não vai considerar, ok? Passado isso, analisar o CNIS, a gente vai tratar do parecer. Com base ao que a gente analisou, nesse caso aqui o cliente, ele tem a data de nascimento, tem aí os seus 55 anos e 3 meses, ele tem 2 números de inscrição, né, através do acesso à senha que a gente conseguiu. E aqui então, ele nos procurou em janeiro, vimos que ele tem por aqui 28 anos, de contribuições concomitantes, né, que eu acabei de dizer sobre ele ter 2 empresas, 3 empresas. Teve o período de outubro de 2000 a junho, outubro de 91 a junho de 2000, que ele, né, não pagou. Quer ver também a questão que ele tem aqui, ó, tiro de guerra, faz uma diferença também quando a pessoa serviu o exército, se ele não teve trabalho na época e serviu, então conta tempo de serviço. Outra questão que a gente levanta também, se a pessoa ingressou com a reclamação trabalhista, também pode, e faz total diferença se ele teve reclamação trabalhista, inclusive se ele já é aposentado e teve reclamação trabalhista, tem que se tomar atenção porque pode fazer diferença também. Ele pergunta a questão dos buracos de 91 2000, o que vai fazer, né, que ele deixou de contribuir, e aqui a gente passa a analisar. Passando a analisar, a gente observou aqui no relatório, no parecer jurídico, todas essas informações que devem ter tomada relevância e ser informado e comunicado que o cliente está pagando por um parecer. Ninguém está falando aqui coisa
ao Léo, não é conversa de boteco, não. A gente está falando de profissional, então a gente tem que emitir um parecer de maneira que vai indicar que os indicadores podem vir a causar irregularidades e pode vir se vier a conceder indeferido benefício. Passamos o que quer dizer cada sigla, no caso aqui é PREM-EXT, o que significa, como que se deve fazer para corrigir, provavelmente, normalmente o imposto de renda ajuda a resolver, né, nesses períodos informados. O que mais? A questão do planejamento, ele aqui querer avançar no planejamento, mas o que interessa, vamos para as conclusões. Indenizações de contribuição. Nesse exemplo, dos 5 anos mais 5, quer dizer que se a pessoa tinha ou tem direito de indenizar, ele tem até 5 anos para resolver tranquilamente, pagar os seus atrasados. Lógico que tem que fazer os cálculos, bonitinho. Passados 5 anos, né, ainda que falo também da questão da incidência dos juros e da multa, e como é que é feito o cálculo. Fundamenta no artigo com base em que vai dar essa incidência dos juros e multa, lembrando que até 96 não tinha lei, então não há de se falar em cobrar multa e juros, mas o INSS cobra. Aí é uma questão que você tem que buscar um especialista. Todavia, o cliente primeiro precisará comprovar essa obrigação de pagar os últimos 5 anos. Como que ele comprova? Através dos contratos sociais, declaração de imposto de renda, recibo, inscrição na prefeitura, profissional, inscrição no conselho de classe, notas fiscais, como deve ser. Eu estou passando breve para esclarecer o que é um parecer, para daqui a gente poder continuar a avançar. Lembrando, tem o decreto 10.410 de 2020, que acontece? Não são aceitas contribuições pagas a partir de 1º de julho. Por quê? Porque as pessoas queriam buscar o direito adquirido. Quando teve a reforma, o pessoal começou a sair pagando aí desesperado para querer se aposentar. E o INSS criou um decreto e falou, opa, peraí, se você quer pagar para poder querer se aposentar, esquece que isso já não vai funcionar. Então, muita gente acabou que jogando dinheiro fora também, porque saiu pagando, achando que ia se aposentar pagando os atrasados, mas deu ruim. Então, por aqui a gente finaliza o parecer, como é que funciona tudo que deve ser, como é que é o passo a passo, né, a consulta, o cadastro no INSS, análise completa, contagem de tempo, simulação de renda, análise do CNIS, renda futura média, com cenários de outras opções, melhor investimento, análise dos documentos para aumentar o tempo de contribuição, a questão dos chamados períodos de indenização do INSS, análise de reclamação trabalhista, orientação de como contribuir, e vai longe. E a gente conclui com as análises, com o anexo aqui, a nova Previdência, explicando cada transição, porque a gente está falando de uma transição por idade, a programável por idade, na regra da emenda, por tempo de contribuição progressiva, por tempo de contribuição ao artigo 16, por tempo de contribuição ao artigo 107 com pedágio de 50% e, por fim, ao 100%. Beleza, pessoal? Então, no próximo vídeo eu vou apresentar para vocês os cálculos, como é que a gente chegou nesse número, com base em renda, quanto tempo falta, e é isso. Um abraço.